Bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Emer e resolvi abrir esse canal por dois motivos, né? Primeiro, que eu gosto muito de ler e resolvi compartilhar essas minhas leituras, né? E como primeiro vídeo desse canal, nós vamos ler esse livrinho aqui, Perestroika, tá? De Mikhail Gorbachev. Esse livro, apesar de já ter lido muita coisa sobre comunismo, sobre, enfim, várias coisas, eu não conhecia esse livro. Esse livro eu conheci através do Sr. Sepúlveda, que ele trabalha, tem um programa junto com o Terça Livre chamado Radar da Mídia, né? E em um dos programas ele falou sobre esse livro. E eu fiquei muito curioso para saber, né? Esse livro você encontra na internet de entre 5 a 15 reais, é um livro bem barato. Mas é um livro muito bom, muito esclarecedor, para falar a verdade. Esse livro ele é pequenininho em tamanho, vocês podem ver. Esse meu tá até um pouco assim, já manchado, porque já é bem antigo, eu comprei ele usado, não tem mais ele novo. É um livro que tem as letras grandes, né? E é um livro que tem 299 páginas. Você lê esse livro aqui em umas 4 horas, mais ou menos, né? E esse livro aqui, a intenção do Mikhail Gorbachev, já que foi no governo dele que houve a perestroika, né? Explicar o que é a perestroika. E de ponto de partida desse livro, ele faz 5 perguntas, ele tenta responder 5 perguntas, entre as quais: o que é a perestroika e quais as suas consequências para a União Soviética e para o mundo? O que está acontecendo nos países socialistas? Esperanças e planos soviéticos para o terceiro mundo. A política do Kremlin com relação à Europa. A questão do desarmamento e as relações entre Washington e Moscou, né? Ele tenta mostrar, tentar explicar, né, o que foi a perestroika, respondendo essas 5 perguntas básicas. Lógico que ele vai muito mais do que isso. E um ponto muito interessante é que logo na página 7, onde tem ao leitor, ele tenta, ou seja, se você lesse somente esse ao leitor, você já entenderia muito bem o que vem pelo livro, né? Ele começa assim: ao escrever este livro, quis dirigir-me diretamente aos povos da União Soviética, dos Estados Unidos e, na verdade, aos de todos os demais países. Ele começa a explicar o que é perestroika. Perestroika não é um tratado científico ou uma peça de propaganda. Embora os pontos de vista, conclusões e análises que o leitor encontrará aqui sejam, é claro, baseadas em valores definidos e premissas teóricas. Ou seja, a perestroika foi uma forma de tentar resolver problemas sociais, problemas econômicos que a União Soviética vinha passando até a derrubada do muro, tá? Aí, como perestroika é uma palavra russa, ele tenta dar o melhor significado à tradução de perestroika. E aqui tem uma coisa muito interessante que ele fala. Que ele fala que existem diversas formas de você entender a perestroika. Mas ele escolheu aquilo que ele achava que era a melhor maneira. Ou seja, aqui já se parte do ponto de que ele traduziu perestroika para a melhor solução possível, podemos dizer assim. E a melhor forma de que ele achou de traduzir a perestroika era como reestruturação. Ou seja, a perestroika foi uma tentativa de reestruturar a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em termos de cultura, em termos de tecnologia, em termos de comportamentos, né, dos soviéticos, e
principalmente econômico. Esse é o ponto principal, economia. Né? Então ele escolheu a melhor tradução, não quer dizer que tem outras. A União Soviética, na época da Guerra Fria, enfim, eles criaram uma coisa chamada desinformação. O que é desinformação? Desinformação é uma mentira que é criada para tentar enganar o seu oponente a pensar aquilo que você quer. Por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, o que foi que aconteceu? Eles disseram que os Estados Unidos estavam lá porque eles queriam salvar o Vietnã, não sei o que mais lá, já que o Vietnã tinha um lado comunista na época, que era apoiado pela Rússia. Então, se um jornal russo dissesse isso, ninguém ia acreditar. Por quê? Porque é russo, são nossos inimigos, não vão estar nessa besteira dessa. Então o que é que eles fazem? Eles pegam alguém influente de dentro do país que repete aquilo que ele falou no jornal, por exemplo. Aí sim, as pessoas começam assim, opa, então esse é um soldado respeitado e que realmente está falando isso, então isso só pode ser verdade. Então isso é desinformação uma forma de você ganhar qualquer coisa. E aqui ele fala que quando lançou-se a perestroika, os Estados Unidos não acreditaram que perestroika seria reestruturação. Então o que aconteceu? Aqui ele tenta explicar para os Estados Unidos principalmente que perestroika realmente significa desinformação. E tem uma coisa muito interessante aqui na página 9. A perestroika normalmente foi em grande parte incentivada por nossa insatisfação com o rumo que as coisas estavam tomando em nosso país nos últimos anos. Mas foi muito mais inspirada pela consciência de que o potencialismo do socialismo não tem sido utilizado totalmente. Ou seja, aqui ele fala que em nenhum momento a perestroika foi a saída da Rússia do comunismo ou socialismo. Como é de praxe, Stalin, né, quando foi o chefe maior da União Soviética, ele sempre falava que até agora o comunismo não foi bem entendido. Marx não havia sido bem entendido. Consequência, 20 milhões de pessoas mortas. Aí o comunismo vai para a China. E Mao Tse Tung fala o quê? Não. O comunismo de Stalin não tem nada a ver com o nosso. Ele não entendeu o que Marx queria. Ou seja, todo novo governo socialista, ele sempre fala que o socialismo nunca foi implantado como deveria ser. A consequência na China, 65 milhões de pessoas mortas. Então você vê que sempre Marx foi deturpado e sempre o regime é mais assassino, mais sanguinário. Tá? Lembre-se aqui uma coisa interessante. Eu tenho um lado muito claro, mas a minha intenção aqui não é mostrar meu lado. É mostrar o que o livro diz. Tá? Aí ele vem falando como foi as tentativas de reconciliação com a União Soviética, de tentar a aproximação com os Estados Unidos. Por quê? O socialismo, né, todo o poder é do Estado, existe um ditador, um chefe máximo. Economicamente, né, tem um livro muito bom de Mises, Ludwig von Mises, que era da Escola Austríaca de Economia, que ele fala a seguinte coisa. Ele dá um exemplo. Ele pega assim uma caneta e fala: quanto vale essa caneta? Essa caneta
vale o preço que você está disposto a pagar. Nos países socialistas, onde o Estado é que tem todo o poder, né, o Estado não consegue dar preço às coisas, porque ela não sabe quanto vale. Então, o Estado em si não é capaz de dar preço a nada. Então, não tem economia. A economia é aquela que o Estado dá para alguém. Os Estados socialistas têm aquela coisa do coletivismo, né? Então é isso, o Estado não consegue dar preço, então as coisas se perdem, não tem economia. Se não tem economia, o governo, o país quebra. Na época de Lenin, né, em 1917, 18, já existiam na clandestinidade pessoas 20% burgueses, que eram donos de indústrias, que geravam dinheiro, e Stalin fazia que não estava vendo. Porque Stalin também, Lenin sabia que o Estado em si não é capaz de gerar dinheiro. Então ele deixava meio isso aí, ele sabia que tinha essa economia no mercado negro, mas deixava, porque ele sabia da importância. Tanto é a prova que quando o muro de Berlim caiu, de onde veio tantos bilionários russos? Uma hora para outra? Não, eles já estavam lá. Eles já estavam lá. E esse livro também, uma coisa que eu não esqueci de falar, ele tem somente 7 capítulos. Cada capítulo tem um né, capítulos. E no capítulo 1, ele fala uma coisa muito interessante. Perestroika, uma necessidade urgente. Ele fala: a perestroika é uma necessidade urgente que surgiu da profundidade dos processos de desenvolvimento em nossa sociedade socialista. Nesse momento, dizia ele, que o povo soviético estava preparado para essas aberturas, né? Ansiava, é a palavra que ele usava, por essas mudanças. E ele percebeu que, se isso não acontecesse, a sociedade, né, ia entrar em colapso, né? A gente pode ver, por exemplo, na Venezuela, o que está acontecendo lá, né? E é realmente isso, a Venezuela entrou em colapso. Aí ele fala aqui sobre a Revolução Russa, né? A Rússia, onde uma grande revolução ocorreu há 70 anos, é um país antigo, com história singular repleta de buscas, conquistas e eventos trágicos. Isso é verdade, né? A Rússia é um país extremamente grande em extensão. E ele fala que a Rússia é um estado jovem, realmente. Está o quê? Mais ou menos 100 anos em que ela é um estado, deixou de ser um estado camponês para ser um estado realmente, né? Isso é verdade. Então aqui ele vai explicando todo esse processo de transição, como é que foi essa transição, como é que essa transição foi discutida no Politburo desde o ano 80, e chegou à conclusão que realmente isso não estava dando certo, mas aquele socialismo que eles achavam que iam dar certo. O socialismo na época da Revolução é chamado de marxismo-leninista, ou seja, Lenin pegou o Marx, interpretou suas ideias e aplicou. Marxismo-leninismo. Aqui ele fala o que é que estava acontecendo naquela época que estava preocupando eles, né? Ele fala que o país começou a perder impulso, começaram a ter diversos insucessos econômicos, né? Aí, consequentemente isso, todos os problemas subiram de forma exponencial, inclusive aqui ele fala que começaram-se a ver muito bêbados no meio da rua, porque até Lenin a bebida era proibida. E você sabe que o povo russo
para sobreviver aquele inverno, eles têm que tomar muita vodka. Quando Stalin assumiu, depois da morte de Lenin, ele liberou essa bebida. Então, o que aconteceu? A queda da sociedade começou por indivíduos. Sempre assim. Nos países socialistas, por exemplo, chega a um ponto tal que a população começa a não ter nenhuma esperança mais. Tá? Aí é que ele fala que começaram a aparecer na vida social elementos do que chamamos de estagnação, né? Ele começou a perceber que estava tendo uma certa ruptura na sociedade russa, pessoas que andavam com cabelo pintado, pessoas homossexuais, muito bêbado devido à consequência da bebida. Então começou a ter problemas realmente sociais, né? Aí ele até fala que começou a ter um certo Por exemplo, na Rússia o Estado é que dava o valor do seu trabalho, né? E o que aconteceu? Isso, como uma pessoa, por exemplo, que criava um foguete ganhava R$1.000 e o foguete que ele criou valia 5 milhões, por exemplo, ele começou a deixar de não querer. Ele falou, para que eu vou trabalhar, tentar me melhorar tecnologicamente, se eu não vou ser beneficiado por isso em termos financeiros? Você pode ver que a Rússia era uma potência mundial na corrida espacial, né? O russo sempre foi em primeiro em tudo, menos na ida à Lua. Mas os russos tinham tecnologia magnífica. Mas naquela época o governo estava injetando muito dinheiro para os cientistas. Aí parou. Não, para quê? Eu me dedicar a fazer uma coisa que eu não vou ter nenhum ganho para isso. É que ele fala muito bem sobre isso nesse livro. E uma coisa que ele fala bem interessante é que aqui ele fala assim, a sedução política e a distribuição indiscriminada de prêmios, títulos e bonificações frequentemente substituíram uma preocupação genuína para com o povo, sua condição de vida, de trabalho e uma atmosfera social favorável. Ou seja, o próprio Estado começou a beneficiar mais os seus que estavam ao seu redor, como os militares, por exemplo. Eles tinham uma vida social muito melhor que o resto do povo. Ganhavam prêmios, medalhas, cidadão, enfim. Esse tipo de recompensa. E o povo nada, né? O povo nada. Aqui ele fala, voltando a Lenin, fonte ideológica da perestroika. Ele já começa assim esse capítulo. O impulso que inspirou nossa grande revolução era poderoso demais para que o povo e o partido pudessem se resignar e aceitar os fenômenos que estavam ameaçando dissipar sua prosperidade. As obras de Lenin e seus ideais socialistas permaneceram conosco uma fonte inesgotável de pensamento dialético, criativo, riqueza teórica e sagacidade política. Ou seja, aqui ele fala que o problema que está acontecendo na União Soviética nesse momento é devido a não terem interpretado o socialismo de Lenin como deveriam, né? Então, ou seja, né, sempre é assim, normalmente sempre é assim, né? E aqui ele fala, o período leninista é na verdade muito importante, é esclarecedor porque provou a força da dialética marxista-leninista, cujas conclusões baseiam-se na análise de uma situação histórica real. Hoje se sabe que Marx se trancava na biblioteca de Londres, né, e começou a trabalhar a sua teoria à base disso. E hoje já tem vários documentos que provam que ele percebeu que a teoria dele estava errada, porque quando ele ia pegar os dados do crescimento
né, do capitalismo britânico, ele viu que não batia com os dados que ele tinha. E, infelizmente foi o que ele fez, né? Ele falsificou os dados do Reino Unido para adaptar a sua teoria. Então, a partir daí, né, já começou de uma forma errada, uma forma falsa, esse socialismo. Mas, enfim, né, eu não li todos os Capitais ainda, eu não li todos os livros do Capital, mas eu li o primeiro livro. Eu recomendo sim que leiam. É um livro bem legal, né? Apesar de eu não concordar com grande parte do que ele fala, mas tem coisas bem interessantes lá dentro, né? Aqui depois ele fala um pouco sobre como é que foi essa abertura, como é que se deu essa abertura, né? Como é que foi realmente a União Soviética. A partir desse momento ele cresceu estupidamente. Por quê? Porque o capitalismo foi para a União Soviética, agora de forma regular, não mais o mercado negro. Obviamente, né, somente os países capitalistas são capazes de gerar riqueza, porque não está na mão do Estado, está na mão de alguém que tem uma ideia muito boa, que fabrica uma coisa, que vende aquela coisa pelo valor que as pessoas pagam e gera mais emprego. Com mais emprego as pessoas têm condições melhores de vida e assim por diante, né? Aqui ele fala uma coisa muito interessante, que na época anterior à perestroika não existia desemprego. O Estado encarregou-se de assegurar toda a ocupação, ou seja, o Estado é quem gerava emprego. Mas chegou um ponto que o Estado não tinha mais dinheiro. Como é que podia sustentar as pessoas? E começou a ter desemprego, né? E foi basicamente isso. Aqui, logo depois, ele fala que mas constatamos também que pessoas desonestas tentam explorar essas vantagens do socialismo. Isso é verdade. Nesse fato de desonestas, ele fala daquele mercado negro que existia dentro da União Soviética, que gerava riquezas. Então aqui ele está dizendo basicamente que aqueles eram os exploradores, né, da população. E aqui ele tenta explicar mais um pouco de Lenin, né? Ele fala que no Ocidente, Lenin é muitas vezes retratado como defensor de métodos autoritários de administração. Sinal não só de total ignorância, mas, e não raro, de deliberação e distorção de suas ideias. Na verdade, de acordo com Lenin, o socialismo e a democracia são inseparáveis. Isso, para mim, soa como uma desinformação. Porque todo país socialista é um país ditatorial. A gente pode ver aqui no nosso vizinho Venezuela, né? Então, ou seja, aqui já começa a mostrar que Lenin, a União Soviética não soube lidar com todas as possibilidades do socialismo. E aqui ele fala uma verdade também. Ele fala a seguinte coisa, que o socialismo não tem só uma via, elas são várias vias. Ou seja, então, o que é que ele fala? Que o socialismo se adequa à situação. Ou seja, o socialismo nunca está errado. É sempre que foi interpretado de uma forma errônea e que existem várias formas de você atuar no socialismo. E isso é uma verdade. Tá? Isso é uma verdade. Isso é uma grande verdade. Né? Nesse livro, sem querer, né, ele diz uma coisa muito interessante sobre o fascismo. O que é o fascismo? Na Itália, né, percebeu-se que não existia o proletariado. Por exemplo, um proletariado alemão que ia para a Rússia era um mendigo. Um proletariado russo que ia para a Alemanha também seria um mendigo. Então não existe essa unicidade
e proletariado. Isso também ficou bem claro na Primeira Guerra Mundial, quando a Primeira Guerra Mundial começou. Os partidos comunistas e os partidos de direita, eles se uniram em prol da pátria. Então, o que é o fascismo? O fascismo é a seguinte coisa: que não existe proletariados. O que existe é a ideologia. Ao invés de a gente criar o proletariado em si, que é o... Enfim, não. Existem nações socialistas. Tanto é que o nome URSS é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviéticas porque estavam no Estado Soviético. Mas um socialista brasileiro e um socialista russo não tem barreira territorial. Eles pensam a mesma coisa, então são chamados de você é meu camarada. Não importa a sua onde você nasceu. Isso é fascismo. Tá? E depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países socialistas passaram a ser fascistas. Não tem diferença. Porque acabou a guerra do proletariado e começou o quê? A ligação ideológica. Não importa onde você esteja. Isso é o fascismo. Que muitas pessoas não entendem e chamam todo aquele que não é comunista é fascista. Todo aquele que não é socialista é nazista, é fascista. Mas não existe mais o socialismo nem o comunismo realmente. Existe o fascismo. Que, não importando a sua região, se você é socialista, você faz parte do movimento comunista. Então se a gente pensar assim, realmente, o comunismo, né, é isso. Aí na página 37 ele fala assim: mais socialismo e mais democracia. Paradoxo. A perestroika como sistema está intimamente ligada ao socialismo. Ou seja, a perestroika foi um movimento socialista. Este aspecto da questão tem sido amplamente discutido, especialmente no exterior. Então vamos ver, como é que um país socialista é capitalista? Não existe isso. O socialismo se alimenta do capitalismo. Uma simbiose, não é uma simbiose que não há troca. Então você não pode ser socialista e ter democracia. Porque a base do sistema socialista é ter uma pessoa que comanda tudo. Ele diz o que você deve comer, o que você deve vestir, o que você deve assistir, enfim. Há censuras de todos os tipos. Mais uma vez lembrando, não estou tomando parte em nada. Eu sou de direita, sou conservador, sou cristão, respeito a família. Mas aqui em nenhum momento estou impondo o meu ponto de vista. Estou mostrando o que o livro está tentando dizer, né? E para a gente terminar esse vídeo, já está com quase meia hora, eu nem percebi o tempo passar. É basicamente isso que ele tenta, né? Mostrar o que foi a perestroika com dados verdadeiros, alguns dados que, na minha opinião, não são verdadeiros, né? E é um livro muito bom. Eu acho que se vocês gostam de ler e querem entender mais um pouco sobre como foi essa reforma na União Soviética, que foi histórico, né? Isso é história. E a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo através das coisas do passado. Então assim, se você vier aqui onde eu moro, você vai ver diversos livros sobre comunismo, sobre Lenin, sobre Stalin, enfim, sobre tudo. Porque eu gosto de ler sempre os dois lados para tentar decidir o que eu acho melhor para mim. E foi isso que eu fiz. Tá bem? E antes de finalizar, um livro muito importante é esse aqui, de Viktor Suvorov. Viktor Suvorov foi um espião russo que desertou para a Grã-Bretanha. E esse livro aqui, infelizmente, está em inglês, mas
enfim, para mim não tem muita importância, mas não sei se quem vai ver esse vídeo, né? O nosso próximo assunto vai ser sobre esse. Também tem em português, mas é mais difícil de achar. Então, basicamente, o que tem aqui é o grande culpado. Como Stalin, né, incentivou, desenvolveu a Segunda Guerra Mundial. E esse Viktor Suvorov, ele fala que como 15 anos antes, né, depois do Tratado de Versalhes, como Stalin alimentou a Alemanha para começar a guerra. Por que isso é importante? Porque depois da Primeira Guerra Mundial foi quando surgiram diversos países socialistas. Então eles viram que o socialismo, quando tem um grande evento histórico que o mundo se envolve, é mais fácil você entrar. Tem aqui nesse livro da próximo vídeo, tá? Muito obrigado pela paciência. Se puder se inscrever no canal, curtir. A minha intenção aqui não é ganhar dinheiro com o YouTube, é simplesmente passar tempo, né? Que eu estou longe da minha família e eu passo muito tempo só. Leio muito e eu resolvi, né, conversar com vocês sobre os livros que eu leio. Tá bom? Paz e bem a todos e até o próximo vídeo.